Paz do Senhor, Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Vamos lá para o nosso estudo de número 10. Você coloca o título: Fé que quebra o feitiço e opera milagres. Não é tremendo isso? Uma fé viva que quebra um feitiço e opera milagre. Essa é a vontade de Jesus. Gálatas 3, do versículo 1 ao 5, vamos comentar aqui. Paulo escreveu assim: Ó Gálatas insensato, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Olha a pergunta de uma coisa só ele queria saber, né? Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Aquele que lhe dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realize essas coisas pela prática da lei ou pela fé qual receberam pela palavra, né? Então, vemos que Paulo, ele começa aqui o capítulo 3 chamando eles de insensato, né? Insensato é imprudente, insensato é fora de juízo, insensato é louco, é doido, ou seja, Paulo está falando seus loucos, né? Seus doidos, seus insensatos, seus imprudentes. Quem os enfeitiçou, né? Eles estavam debaixo de um encanto, eles estavam debaixo de uma feitiçaria. Sabia que o pecado de rebelião é igual da feitiçaria? Foi o que Samuel, né, disse para Saul. Samuel 15, 22 diz assim, que o pecado da rebelião é semelhante ao pecado da feitiçaria, ou seja, ser rebelde à direção do Espírito de Deus. Sabemos que essa igreja era uma igreja espiritual, uma igreja que nasceu, né, sendo pregado o Evangelho de Jesus, a graça de Jesus, era a graça de Jesus que salvou todos aqui. Então, eles foram salvos, era uma igreja que existia milagres, maravilha, era uma igreja que ouvia a voz do Espírito Santo, foi dali que eles separaram ali os discípulos ali para fazer missões, e agora Paulo está falando, vocês estão enfeitiçados, e agora ele fala, eu quero fazer apenas uma pergunta, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Você olha como é importante ouvir a palavra de Deus, lá em Romanos 10, 17, né? Diz que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Paulo pregou a palavra, eles creram na palavra, receberam fé, e pela fé receberam o Espírito, ou seja, eles receberam o Espírito não pela lei, mas receberam porque vem da fé. Jesus foi ao Pai, Jesus foi rogar ao Pai para que o Espírito Santo viesse a todos, e essa é a vontade de Deus. Deus quer derramar o Espírito sobre todos, né? Toda a igreja, todos os discípulos, todos os salvos devem ser cheios do Espírito Santo e devem também ser batizados com o Espírito Santo e receber os dons do Espírito Santo, mas não por justiça própria, não por esforço humano, não por mérito humano, não porque a pessoa busca ter uma vida íntegra, reta, justa, nada disso, isso é consequência, mas pela fé, porque é a vontade de Deus, e Deus é galardoador daqueles que o buscam, né? E foi da vontade de Jesus, é a oração de Jesus que é respondida. Jesus falou que aos seus discípulos, que foi ao Pai, rogar para que o Espírito Santo venha. Então o Espírito Santo encheu a igreja aqui com os apóstolos, encheu também essa igreja pela fé, por isso que é importante a gente ouvir a palavra, a fé verdadeira vem, e essa fé quebra esse feitiço, né? Então diz assim depois, será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora aperfeiçoar pelo esforço humano? Ou seja, era uma igreja que viveu cheia do Espírito, pelo Espírito foi convencida a crer, a profetizar, a receber os dons, mas agora estão se aperfeiçoando, esforço próprio, esforço humano, vanglória humana, né? Esquecendo o sacrifício de Jesus, esquecendo o poder do Espírito Santo e querendo andar na sua própria vontade, né? Isso é uma rebelião, isso é quando a gente deixa o Espírito Santo para fora da direção da igreja e o governo humano assume, né? Ou no seu dia a dia, na sua casa, quando você faz o seu jeito, da sua maneira e não busca a direção do Espírito de Deus. Isso é uma rebeldia, isso é um feitiço, né? Que precisa ser quebrado pela fé. Aí depois ele continua assim, será que foi inútil vocês sofrer tantas coisas? Aquele que lhe dá o Espírito
o seu Espírito, ou seja, o Espírito dele, né? O Espírito Santo é dele, ele que nos santifica, ele que nos concedeu o Espírito, é pura graça, o Espírito dele foi soprado nas nossas vidas, aquele que nos dá o seu Espírito, Jesus, e opera milagres, amém? Então essa igreja vivia debaixo de milagres. Aí diz assim, entre vocês, realize essas coisas pela prática da lei ou pela fé? Ou seja, o Espírito Santo quer realizar maravilhas, milagres, e não pelo esforço humano, não pela prática da lei, mas sim pela fé. É pela fé que milagres acontecem. Quantas pessoas Jesus tocou, né, que para a lei e para os religiosos eram pessoas sujas, imundas, pecadores, que não podiam nem ter convívio social. Aquele leproso não podia tocar ninguém, não podia entrar ali no meio do povo, mas Jesus o tocou e o curou. E quantas outras pessoas, né, que a religiosidade julgava serem pecador, indigno, e Jesus operou tantas maravilhas, por quê? Por causa da fé. É a fé que realiza milagre, amém? Então Paulo está falando assim, lembre-se dos milagres que já ocorreram ali, lembre-se do derramar do Espírito Santo. Como que agora vocês estão querendo realizar as obras humanas e viver debaixo de uma lei, né? Vivam pela fé, vivam debaixo dessa unção do Espírito. Era isso que Paulo estava falando. Essa feitiçaria, né? Esse engano chamado religiosidade, obras humanas, né? Ela é uma rebeldia contra o Espírito de Deus e ela bloqueia, ela impede o derramar do Espírito de Deus. Há quantas pessoas que poderiam entrar pela primeira vez e receber um milagre, receber uma cura, mas muitas vezes elas são confrontadas pela religiosidade, diz, olha, o seu milagre não pode acontecer enquanto você não largar o cigarro, o seu milagre não vai acontecer se você não dar uma oferta, se não dar um dízimo. Isso é mentira, isso é uma religiosidade, isso não tem nada a ver com fé, isso é obra humana, carne e rebeldia, né? Precisamos permitir o Espírito Santo fazer a obra dele, quer derramar a sua presença, quer derramar os milagres. Onde Jesus está, ali há milagre. E Jesus falou, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente, né? Se tem algo que irritava Jesus, era a religiosidade. Agora, onde há fé, milagres acontecem. Então Paulo está falando, vocês estão debaixo de uma feitiçaria, e essa feitiçaria tem que ser quebrada para novamente os milagres fluírem no meio de vocês, amém? Então a lei, ela impede os milagres, a prática da lei, mas a fé verdadeira, ela libera esses milagres, amém? Vamos dar continuidade no próximo estudo, nessa carta aqui de Gálatas, estamos entendendo o contexto, né? E que você receba seu milagre pela fé, já vimos semana passada, você já é justificado pela fé na palavra dele, você tem acesso aos milagres. Deus te abençoe, seja cheio do Espírito Santo.